A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui para mais uma lição, mais um vídeo. Que alegria estar aqui com vocês, é sempre uma honra, um prazer imenso. A gente está aqui para trazer outro vídeo da nossa série relacionada à EBD. Estamos trabalhando nesse trimestre, quarto e último trimestre de 2023, estamos falando aí dentro da revista LPD, Lições da Palavra de Deus, número 71, que fala sobre o tema Restaurando a Visão Familiar. Então, um tema muito importante. E o vídeo de hoje vai trazer aí a lição 4, do coração para toda a vida. Pensa num tema muito pertinente, né? A adoção. Falaremos sobre esse tema aí. E esta lição tem seu texto bíblico básico, um Salmo 127, versos 3 ao 5, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 13, e Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versos 3 ao 5. Já seu texto áureo encontra-se na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28, e nos diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra introdutória da nossa lição nos dirá, vejamos. Devido ao número elevado de mães que precisam cuidar de seus filhos sozinhas e a baixa renda de muitas famílias, o número de crianças que precisam ser acolhidas cresce ano a ano. Não raramente, muitas delas são abandonadas de maneira criminosa. Outras são entregues a instituições que têm a responsabilidade de encontrar uma família para delas cuidar. Então, já fazendo algumas considerações iniciais, a gente está falando aqui nessa lição de número 4 sobre o tema adoção, tá? E lembrando que este é um tema muito importante e eu acredito que já de início a gente precisa pontuar algumas questões aqui. Uma delas é o fato de que embora exista para alguns essa questão do estigma, né, em relação à adoção, nós precisamos entender que a adoção é um tema que vai muito além do natural. A adoção é um tema bíblico, a adoção é um tema que diz respeito, inclusive, à salvação, ao plano de salvação divino. E para entendermos isso, basta que compreendamos o fato de que existe na Bíblia uma doutrina de filiação, que nós chamamos também de adoção, que é uma doutrina que trata do nosso relacionamento com Deus no que tange a inserção ou a nossa inserção na família de Deus. Isso é interessante. Logo, o que acontece nessa doutrina chamada adoção é o fato de que assim que nós nos entregamos a Cristo, assim que nós estamos em Cristo, nós somos por Cristo, mediante a fé no mesmo, inseridos na família de Deus. A gente passa a fazer parte do contexto da família de Deus. Logo, essa inserção, logo, essa vida plena com Deus na família do Senhor passa por um processo que nós conhecemos e chamamos de adoção. Logo, embora alguns não compreendam muito bem isso, embora alguns pareçam não entender isso, nós somos adotados por Deus nesse processo aí. Logo, essa é a nossa filiação com Deus. É assim, por esse intermédio, através deste modo que nós passamos a fazer parte da família de Deus. E aí a gente tem vários textos que nos dão a entender isso. Um deles já foi citado, inclusive, aqui na lição, que é o Evangelho de João, capítulo 1, né? Veio para o que era seu, porém os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, né, João 1,14, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Logo, nós passamos a entender que aí, em Cristo, por intermédio do sacrifício de Cristo, nós passamos a pertencer à família de Deus. E é interessante também, né, Romanos 8, você pode estar lendo aí, verso 15, também detalha muito claro, muito claro isso aí. Gálatas também 3, Efésios, a gente viu aqui 1, 3 a 5. Há muitos textos que comprovam isso. Mas por que eu estou tratando essa questão logo no início da lição? Porque a gente tem, sim, esse processo da filiação, uma doutrina maravilhosa, uma doutrina tremenda, muito boa de se trabalhar, de se falar, de se explicar. Porém, né, eu diria logo de início, esse não é o foco principal da lição. Então a lição não vem para apresentar-nos ou trazer-nos a doutrina da adoção, a filiação com o Pai, de forma espiritual. Mas, falando estamos nessa revista sobre família, então o tema e a visão clara é que nós
utilizemos essa lição para falarmos um pouco mais da adoção no âmbito familiar. Não estou dizendo com isso, você já me entendeu, que não devamos trabalhar a visão da adoção, da filiação com o pai, essa doutrina bíblica. Inclusive, ela é o ponto principal para nos ajudar a quebrar muitos paradigmas relacionados à adoção, né? Porque ainda existem pessoas que têm uma certa aversão, uma dificuldade, quando o assunto é falar sobre isso, adoção, filho adotado, tem pessoas que têm um estigma com isso. Então, falar da doutrina da adoção vai ajudar, vai nos fazer compreender melhor esse ponto e vai quebrar aí esses paradigmas e vai facilitar, eu diria, muito mais para nós falarmos sobre o assunto da adoção no que tange o âmbito familiar. Porém, você já entendeu, e é isso que eu queria falar, é isso que eu estou tentando falar aqui no início desse vídeo, que a gente fale mais da adoção no âmbito familiar do que a doutrina da adoção, tá? Não que não devamos falar da mesma, sim, a gente precisa falar, você professor que está lecionando, fale, se utilize da mesma, porém a gente fale mais, use mais essa lição, porque o foco maior da lição é essa questão familiar, tá? E eu diria isso aí. Então, acho que dito por isso, a gente já pode começar a olhar para alguns pontos aí da lição. Então a gente já viu aqui, devido ao número elevado de mães que precisam cuidar de seus filhos sozinhas, então a gente tem muitas mães solo, até então se dizia mãe solteira, então se eu falar mãe solteira aqui, você a princípio já entenda, porque essas mudanças de estar se adaptando a algumas formas de falar, algumas mudanças, tá? Aquelas, é claro, que são pertinentes. Então a gente tem mãe solo, né, como se fala hoje. Mas o ponto é que existem muitas mães solos e muitos são os motivos para que isso aconteça. Eu acho que a gente não teria tempo hábil de falar sobre isso aqui. O ponto claro é que esse é um dos motivos de a gente ver tantas crianças aí perambulando pelas ruas, né? É comum você ver hoje, eu não sei aí de que estado você está falando, eu estou falando do estado do Espírito Santo, a cidade onde eu moro chama-se Serra, e de repente até nos comentários coloque aí de onde você está falando, para a gente poder interagir, se conhecer e estar falando mais sobre o tema. Mas o ponto é que eu percebo, por onde tenho andado aqui, no meu estado, o que só tem crescido a cada dia mais o número de crianças perambulando pelas ruas. Algumas são encontradas nas ruas de posse de doces e outras coisas, vendendo nos sinais, nos semáforos e nas ruas aí, e dizem que por seus pais foram enviados para fazê-lo. Tá? Em maioria desses casos, a gente encontra geralmente uma criança que diz, olha, minha mãe, tá? E seu pai? Eu não tenho pai, não conheço meu pai, não sei quem é meu pai. Então a gente vê muitas crianças aí na rua pelo fato de serem filhos de mãe solo, ou seja, o pai não está presente. Outro ponto também é a baixa renda de muitas famílias, né? As famílias que vivem à margem aí da pobreza, por assim dizer. Então, isso faz com que muitas crianças precisem ser acolhidas, precisem ser assistidas, tá? Outro ponto também é que não raramente muitas delas são abandonadas de maneira criminosa, tá? Então a quem abandone a criança, né? A gente vê muitos e muitos casos de crianças ainda infantes, né, bebês, sendo postos, colocados em lixeiras e outras coisas mais. Volta e meia a gente assistindo o noticiário ou acessando uma rede social, a gente acaba se deparando com essa questão, esse ato, né, que é tão terrível, essa coisa tão terrível que é uma criança abandonada. Então há pessoas que abandonam realmente crianças de maneira criminosa, não querem compromisso com os filhos. Também outras são entregues a instituições que têm a responsabilidade de encontrar uma família para delas cuidar. E esse é o ponto claro, é aqui que a gente parte para falar da lição. Já visto o fato de que a lição trabalha esse ponto da adoção, nós partiremos daqui. O fato de que, não obstante o fato de ter muita mãe solo por aí, pessoas com renda muito baixa e acabam não tendo condições de cuidar de todos os filhos, também o fato de pessoas estarem abandonando crianças, mas o ponto é, e aqui que nós professores precisamos nos atentar nessa lição, é que independente de cada uma dessa situação que leve ao abandono de uma criança, glória a Deus que nós temos instituições sérias, responsáveis, que acolhem essas crianças, cuidam delas,
mas já visando, preparando o ambiente para que tais crianças possam ser adotadas, tais crianças possam ser acolhidas por famílias, logo serem integradas a lares. Tá? A gente pode falar um pouco mais sobre essa questão aqui. Então esse é o ponto claro, e eu acho que para início de conversa, para guisa de introdução, eu aconselharia você, professor, teólogo, conhecedor aí da doutrina da adoção, sim, mas que use seu tempo mais para falar desse ponto, mais para alertar-nos desse ponto, que essa é a visão da lição, do que propriamente a doutrina da adoção. Vamos lá. Então nós temos aqui o primeiro tópico que diz: adoção é mais do que um processo, é um ato de amor. Então, aqui, esse título serve-nos para nos ajudar a entender alguns pontos. Ou seja, a gente não pode olhar para a adoção como um processo comum que ocorre para o que fazer com crianças que estão amando. Não, mas a gente precisa olhar para a adoção como um ato de amor. E pensando assim, até mesmo nós que já temos, por assim dizer, filhos biológicos, também podemos estarmos adotando crianças para ajudar. E aí, baseado nisso, nós temos aqui considerações acerca da adoção. Vamos começar 1.1. A palavra adoção significa ação ou efeito de adotar, de acolher legalmente como filho, né, ou filha. A adoção se traduz como um ato legal em que uma pessoa com a qual não se tem relação consanguínea, na maioria das vezes, é legitimada como filho natural. A origem da prática da adoção deu-se no passado, quando famílias abastadas, que não possuíam filhos ou possuíam apenas filhas, desejavam ter um filho do sexo masculino para que a herança continuasse na família. A adoção não deve ser plano B. A adoção não deve ser o plano B, motivado pelo impedimento ou dificuldade de conceber filhos biológicos, mas uma escolha madura e consciente de exercer a maternidade e paternidade com amor e compromisso, visando proporcionar ao filho que foi gerado no coração uma família saudável. Então, partindo daqui, a gente tem alguns pontos já para trabalhar. Um deles é que a gente já inicia no primeiro subtópico com a chamada etimologia, a definição, terminologia, ou seja, o significado da palavra adoção. Então nós temos aí a palavra adoção apontando para um ato, um efeito de acolher, de adotar, de trazer para si, de abraçar um filho, ou seja, de maneira legal. Porém, é claro que esse filho aí seria um filho que não é de uma relação, não tem conosco relação consanguínea. Então adotar é abraçar, abarcar, acolher, trazer para perto, cuidar, assistir um filho que nós não geramos, ou por assim dizer, de maneira biológica. E aí é a definição que nós daríamos, a definição que nós temos quanto à adoção. Vamos lá. Então, desse ponto entendermos o seguinte: de onde teria se originado isso? Aí nós temos alguns pontos para explicar. É claro que tudo baseia-se na antiguidade, é interessante porque, uma vez que eu tenha dito lá, uma vez que eu já disse aqui na introdução ainda da lição, que fala a respeito da adoção, nós vamos entender que quando Paulo escreve, e Paulo usa o termo adoção, é claro que Paulo tem em mente, Paulo vai apresentar-nos a doutrina e ele usa como pressuposto, a base que ele tem, escrevendo principalmente aos romanos, isso é importante, Paulo usa o processo de adoção na antiguidade, na qual a gente percebe que a adoção na antiguidade era um processo na qual uma família de livre e espontânea vontade ia até uma espécie de tribunal romano da época para adotar uma criança. Costumes nos apresentam o fato de que tal pessoa ia com uma espécie de valor, um dote, e segurava numa das mãos esse valor financeiro e segurava no outro lado, né, a criança pequena ali. E aí a questão é que havia casos em que, quando a criança não era tão pequena assim, tal pai perguntava à criança se era de sua vontade estar naquela família, ser filho naquela família, pertencer àquela família. A criança dizendo que sim, logo a criança era então adotada. Logo ali essa quantia era dada. Mas o ponto principal é entendermos que tanto na cultura romana quanto tempos posteriores, a gente percebe que a adoção geralmente é algo que parte daquele ou daqueles
pais, aqueles que serão os pais, como um ato de amor, ato voluntário, ato na qual a pessoa deseja de todo o coração que a criança escolhida ou crianças escolhidas sejam seus filhos. Então, há muito tempo a gente percebe isso, desde a antiguidade, quando você passa para olhar um relacionamento ligado à adoção, na Roma antiga, na Grécia antiga e países da antiguidade, aí, nações antigas, a gente percebe que a adoção sempre foi um ato de amor, sempre foi um ato de solidariedade, sempre foi um ato de busca. Então havia naquele tempo um relacionamento muito importante, intrínseco e abençoado entre o que estava adotando e aquele ou aquela que era adotada. Embora na antiguidade a gente via muito mais a adoção relacionada ao filho, sexo masculino, e a lição traz um ponto relacionado a isso. Vamos lá. A adoção não deve ser um plano B, motivado pelo impedimento ou dificuldade de conceber filhos biológicos. E aqui a gente para fazer uma análise ainda, dentro dessas considerações acerca da adoção, o fato de o que não deve ser adoção. Já visto o fato que a gente já entende o que deve ser adoção, uma procura por amor, consciente, voluntária. A gente também precisa falar um pouco sobre o que não pode, o que não deve ser adoção. Logo, então a gente não pode olhar para a adoção, casais que desejam adotar crianças não podem olhar para isso como uma espécie de plano B, ou seja, estarei ou estaremos adotando porque não conseguimos conceber, não conseguimos gerar. Já que não geramos filho biológico, então a única solução é essa. Então o plano B não é essa visão. Então, antes de tudo, baseados, é claro, no título já desse tópico, a gente precisa orientar as pessoas que a adoção ela deve partir de um ato de amor. Adotar porque não gera filhos, ou adotar por amor. Logo, o amor é quem deve imperar, logo o sentimento maior, logo a motivação maior, sim, precisa ser, deve ser o amor. Uma escolha madura e consciente de exercer a maternidade e paternidade com amor e compromisso. Fazendo o quê? E qual deve ser o resultado desse processo? E aí nós temos o resultado, visando proporcionar ao filho que foi gerado no coração uma família saudável. Então, não deve ser algo com uma espécie de subterfúgio ou plano B, por assim dizer, ou porque, logo, já que a paternidade, a maternidade biológica não vai ocorrer, então vamos adotar só por isso, só para dizer que tem um filho, só para... não, único então somente por amor e para dar e proporcionar à criança, logo, a pessoa ou pessoas adotadas, um lar, uma família saudável, alegre, logo, aquilo que tal pessoa não está tendo. Talvez já tenha tido, por um motivo ou outro, deixou de ter e precisa novamente ter. Aí seriam as considerações acerca da adoção. E dentro desse início, eu já quero falar mais um ponto também, eu acho que dá para agregar aqui, o fato de que... no momento da lição aí, eu aconselho a você que está lecionando, professor, que já trabalhe no coração de seus alunos a ideia, a visão de que nós precisamos nos conscientizar quanto a isso. Porque possa ser, talvez haja na sua classe, uma pessoa que foi adotada. E essa pessoa possa se fazer valer desse momento para contar as boas experiências da adoção. Porque nós sabemos que não é uma regra, Então, assim, há muitos casos de pessoas que foram adotadas e que trazem, eu diria, marcas ruins disso. Para alguns, infelizmente, a adoção não foi algo bom. Porém, isso não é uma regra. E não sendo tal questão uma regra, tais pontos devem ser evitados numa aula como essa. Então, há de se evitar testemunhos ruins, porque talvez... Logo, eu acredito, a pessoa tenha tido a infelicidade de ter sido adotada por pessoas ruins. Isso não significa dizer que a adoção é ruim, mas que tal pessoa passou por péssimas, más, difíceis experiências. E contar essas experiências ou tentar trazer algo ruim, uma espécie de estigma sobre a adoção, não vai ajudar em nada. Então, eu acredito que você, professor, ao preparar a sua aula, você deva munir-se de muitos materiais, histórias, talvez vídeos, se você, caso tenha aí mídia na sua igreja para trabalhar, data show e todo esse processo, você pode estar montando a lição de maneira oficial. Vai ser domingo, mas essa revista não tem data, logo ela vai se estender. Você pode estar montando aí na mídia junto da sua igreja, monta vídeo, faz corte, edita alguma coisa de pessoas relatando, famílias
relatando o quão bom tem sido para elas a adoção. Pegue aí exemplos, e principalmente se você puder buscar aí nas redes sociais, vai ser bom na internet, exemplos de uma pessoa que foi adotada muito pequena e hoje já é um adulto, e ela mostrando, né, fotos, pedaços de vídeo, esse relacionamento que essa pessoa teve e tem com a família que adotou. Isso é maravilhoso. Isso vai quebrar o estigma ruim, isso vai quebrar o pensamento ruim. Porque a nossa visão aqui é fazermos dessa lição não só mais uma lição, mas um trampolim, um pontapé inicial para que famílias parem para pensar nesse ponto da adoção. Outro ponto importante também, para aqueles que talvez julguem necessário, professores, julguem necessário falar nessa lição, enquanto a ministra, sobre o filme que está aí, né? Som da Liberdade. Eu não assisti ainda esse filme, pretendo assisti-lo com a minha família, mas de repente você quer falar algo a esse respeito, tá? Usar como exemplo pessoas que adotam crianças para praticar coisas ruins, para fazer o mal, fingem adotar para praticar o mal. Gente, evitem essas questões. Ainda que se fale, não sei, se discuta isso, mas o alvo dessa lição é mostrar os benefícios da adoção. O quão bom é, porque às vezes a gente faz ou apresenta tais materiais ruins, fala disso, pensando na gente, em nós, mas nós precisamos pensar nas crianças também. Então afastar pessoas da adoção é ruim. Tá? Não estou dizendo para que você não fale, não estou dizendo que... Você me entendeu, eu acho que está muito claro o que eu quero dizer aqui. O tema abordado pelo filme é importante, é para lá de abençoador. A grande mídia tentou esconder isso aí, tem tentado, né? A grande mídia tem feito de tudo para esconder esse filme. É um filme, até onde eu pesquisei e vi, muito bom, por isso eu estou aguardando o momento certo para estar com a minha família assistindo, pretendo assistir, nem assisti, já virei fã desse filme, tá? Mas o ponto é, uma vez que o nosso assunto é a adoção, o que nós precisamos fazer é falarmos mais, levarmos e trazermos mais materiais para a sala de aula a favor da adoção, auxiliando o processo da adoção, do que coisas contrárias, coisas ruins, tá? De repente você pode estar trazendo um assistente social para a sua sala, alguém que entenda desse processo para explicar o tópico 2, que já a gente vai falar sobre o tópico 2. Então, pessoas que entendam do assunto, façam uma pesquisa boa, avançada sobre o assunto, interessante, para que você possa aplicar. O que eu quero aqui é que nós entendamos que essa lição não pode ser usada contra a adoção, mas sim a favor do processo da adoção. E nós temos muita coisa a favor. Temos o fato de que nós, cristãos, somos adotados por Deus. Você, cristão, que me assiste, é filho de Deus, sim, mas adotado. Adoção, filiação. Então nós somos filhos adotados. E qual o mal há nisso? Nenhum. Já visto o fato que na antiguidade a adoção, e Paulo está pensando nisso, a explicar o processo da adoção, já falei isso aqui, mas a adoção partia do amor. Então a adoção era importante por quê? Porque a adoção mostrava claramente, muito claramente, que aquela criança adotada foi adotada por amor. Porque ninguém era obrigado a adotar. A pessoa ia de livre e espontânea vontade para adotar uma criança na antiguidade, no Império Romano e outros impérios. Isso é importante. Tá? E há casos em que pais dizem ter filho biológico e uma gravidez acidental, não queria, indesejada, por assim dizer. Então, a gente percebe o quê? Nem sempre é pelo fato de ser filho biológico que é bem aceito. Tá? E nem sempre também, é claro, por ser filho adotado que é bem aceito, mas a visão é que o conceito de adoção precisa ser apresentado nessa lição. Repito isso, e desculpa por ser enérgico até certo ponto, mas nós precisamos arrancar dessa lição, arrancar da nossa sala de aula, arrancar desse dia da lição, coisas que podem atrapalhar, coisas que podem trazer pensamento negativo e colocar dúvidas às pessoas quanto à adoção. Tá? Então isso é ruim, não vai ajudar em nada. Não vai agregar nada para a lição, tá? Não, eu adotar, eu não sei quem é a pessoa, não sei, e quando fica jovem depois se revolta, vai que a gente queria, adotar uma criança para depois ela se voltar contra mim, não é meu filho, é uma coisa, filho de outro, depois a mãe quer de volta, coisas que não vão ajudar em nada. Evite tais questões para a lição, tá? E depois disso, vamos lá. Nós temos o segundo tópico, a adoção no Brasil. Vamos olhar para esse segundo tópico. Aqui, de certo modo, a gente já percebe o quê? Essa lição, gente, ela aproveitou aí, e eu parabenizo aqui a editora Central Gospel, tá? Por isso, e os editores aí, comentaristas e todos que se uniram para fazer esse trabalho, porque além dela falar sobre a adoção, ela apresenta métodos e meios práticos para que tal adoção ocorra. Porque, convenhamos, há pessoas que estão desejosas por adotar alguém, mas não conhecem o processo, o que fazer. E a gente sabe que
Tudo na vida é assim. E eu vou falar o que é o assim, que eu não falei nem o que é assim. Quando a gente empreende às vezes a fazer algo e começa a contar para outras pessoas que a gente está tentando fazer, parece que a gente encontra mais pessoas para colocar barreiras contra diante daquilo que vai ser feito do que pessoas para ajudar. Não, vai dar errado. Eu estou pensando em abrir um negócio, empreender. Não, o mercado não está bom para isso agora, não faz isso, você vai perder dinheiro, e você vai falir, e não é assim. Ou seja, então, aí você de tanto ouvir as pessoas nem dá início. E eu acredito que isso, tal processo também possa acontecer com quem quer adotar. Eu penso lá, embora seja muito leigo no assunto, não entendo nada de adoção, eu ser muito franco, eu estou aqui com o professor, mas eu confesso que eu não entendo, mas eu percebo o seguinte, então, talvez há pessoas que estão passando por isso, pensaram em adotar, conversaram com alguém, e desde o dia que falaram, só ouviram coisas ruins, e aí estão pensando o que fazer. Então aqui, gente, a lição ela vai trazer alguns pontos importantes aí, e eu não vou nem tirar a minha imagem da tela, porque eu não vou comentar isso aqui de maneira plena. O ponto é que nós vamos ter aqui, 2.1, passo a passo para a adoção no Brasil. Então, nessa lição, você vai encontrar um passo a passo. Tá? Nessa lição também você vai encontrar uma avaliação da equipe interprofissional, ou seja, uma equipe que vai estar avaliando todo o processo. Você vai encontrar participação em programa de preparação para adoção, ou seja, como você deve, o que fazer para participar de tais programas, se inscrever em tais programas. Você vai encontrar também nessa lição uma análise do requerimento pela autoridade judiciária, ou seja, toda a questão ligada aos trâmites legais, o início dos trâmites legais. Você vai encontrar a busca de uma família para criança e adolescente, qual é o processo utilizado para que ocorra essa busca de uma família, como é que esses órgãos fazem para encontrar. Você vai encontrar também o momento de constituir novas relações, ou construir, melhor dizendo, novas relações, e por fim você vai encontrar aí uma nova família. Meus amados irmãos, eu particularmente não vou tecer comentários sobre esses pontos e tópicos aqui, até para que o vídeo não se estenda, né? Eu costumo, quem me acompanha sabe que eu leio o máximo possível, comento o máximo possível, mas eu acredito que aqui é aquela parte da lição onde você tem duas opções: ler única, então somente ler o que está lá, para quem ainda não viu, então só estaria lendo aqui, ou única, então somente se aproveitar desse momento para incentivar. Essa é aquela parte da aula, professor, onde você começa a incentivar a quem ainda não parou para pensar sobre a adoção, mostrar que não é tão difícil quanto parece, mostrar que não é impossível, mostrar que Deus vai orientar as coisas para que tudo ocorra bem, Deus vai direcionar, melhor dizendo, as coisas para que tudo ocorra bem. Que tal pessoa que sempre desejou, por que não agora? Esse é o momento, né? Mostrar que há crianças aí precisando de carinho, de amor, de afeto, quebrar esse medo que alguns têm de que adotar, o que vai ser do futuro? Ninguém sabe, o futuro a Deus pertence, como a gente costuma dizer. Então o ponto é que a gente deve dar o pontapé inicial, buscar incentivar famílias que talvez estejam pensando, mesmo tendo um filho biológico, em adotar crianças, aqueles que estão com uma renda um pouco melhor, que podem ajudar, podem estender a mão. Isso é importante, isso é interessante. Você poderia transformar, caso desejasse, professor, caso pense em fazê-lo aí na sua lição, uma espécie de roda de conversa. Essa lição pode ser toda feita assim, você pode botar as cadeiras no círculo, tá? Não estou criando uma dinâmica aqui, mas você pode fazer isso, e ali, em sala de aula, debater, ouvir. Use esse segundo tópico para ouvir também as pessoas, apresentar o processo e ouvir. Talvez pessoas aí que já passaram pelo processo de adoção, conhecem outros que estão ligando ou iniciando esse processo de adoção, e as pessoas podem trocar experiências uns com os outros a esse respeito. É o que eu faria, te recomendaria fazer aí no segundo tópico. Tá? Então, tem todo um processo aqui que eu não vou ler, até para ser mais específico, mas use esse segundo tópico para salientar junto aos seus alunos o fato da importância, da necessidade, tá? Fale coisas boas e maravilhosas, apresente aí coisas boas a respeito da adoção. Sites, coloque sites aí para as pessoas, link, troque entre vocês no grupo do WhatsApp, links para que as pessoas possam conhecer ainda mais esse processo. Como eu disse, vídeos que tratam e trabalham, talvez você não queira ler a lição toda, mas pegue tópico a tópico desse, ponha vídeos pequenos, né? 2, 3, 4 minutos falando sobre o processo, alguém orientando, ensinando, carinho, amor. Encha a mídia da igreja de vídeos de crianças alegres, sorrindo,
relacionamentos aí em que até interracial, né? Pais brancos adotando filhos negros, pais negros adotando filhos brancos e orientais, mostra esse processo também. Que a gente está aqui para, não é a questão de não é o fato de escolher uma cor, uma raça específica, mas é uma criança precisando de carinho e amor, e o mais importante é isso. Então trabalhe toda essa questão aí, vai ser muito legal, acredito, na sua aula. Por fim, nós temos o terceiro e último tópico. A adoção é um gesto de amor que transforma vidas. Vamos lá. Como e quando dizer a verdade? A adoção de um filho é um processo que envolve toda a família, não somente aquele núcleo onde ele passa a viver. Todos precisam tomar conhecimento da situação. Irmãos, avós, tios, primos, cunhados e até mesmo os parentes mais distantes. Esse momento costuma atemorizar os pais, porque alguém poderá rejeitar a adoção. No entanto, se o filho adotivo, depois de crescido, vier a saber da verdadeira situação, certamente se revoltará por sentir-se traído durante todo o tempo. Sendo assim, é melhor que a notícia seja dada pelos próprios pais. A verdade deve ser dita desde a chegada da criança ao novo lar. Aqui a gente para tratar questões relacionadas aos conflitos do que tange à adoção. Um deles é o fato seguinte: a família deseja adotar, e geralmente a gente sabe que não parte de todos os parentes. Via de regra é um casal que, por N motivos, deseja adotar uma criança. E esse casal tem algumas questões que às vezes já começam a preocupar. O que seria? Como é que a gente faz para falar para o resto dos parentes, o resto da família? Porque, querendo ou não, um casal é formado por, basicamente, inicialmente duas famílias, a família do marido, logo a família da esposa. E adotar uma criança, essa criança vai estar inserida no contexto dessas duas famílias, não só desse casal. Embora o casal a adote, mas ambas as famílias dos casais, do casal, a criança estará inserida nesse contexto. E aí, o que fazer? Qual é o processo? Isso que é interessante. O processo é envolver todos. Eu acho que quando o casal está pensando, a gente já precisa parar para conversar, para perguntar, embora eu já tenha dito isso anteriormente, e aqui é hora de repetir, que possa ser que pessoas nessas famílias vão dizer: não fale isso não, você está com a cabeça, que é isso, não. Adotar criança, trazer um desconhecido para casa, não sabemos quem é, isso dá um problema no trabalho, e se depois o pai e a mãe quiser de volta, se tomarem, quando você se apegar demais à criança, perder a criança, não. Ou seja, esse casal precisa saber que vai ouvir muitas negações. Esse casal precisa saber que vai ouvir muita gente dizer não, que está errado, não vai dar certo. Mas o casal precisa estar maduro o suficiente para entender que quem estará adotando logo são os dois, logo é esse casal, e que, embora a família diga muita coisa, o que vai prevalecer é a vontade, o desejo, o pensamento e a visão desse casal. Tá? Então, ou seja, a família é mais para informar a família do que realmente uma consulta na qual é a família que vai decidir, os parentes que vão decidir. Você me entendeu? Embora os parentes digam muita coisa, o que vai valer e o que deve prevalecer é a vontade do casal. Esse é o ponto, tá? Mas é bom informar para evitar problemas. E com isso já ir preparando esses parentes. Então, irmãos, avós, tio, todos já vão sendo preparados para o que vai acontecer. Até os que estão mais longe, né, os distantes lá. É bom que se ligue para todo mundo, se fale com todos a fim de prepará-los. E geralmente é isso, esse momento costuma atemorizar os pais, porque alguém poderá rejeitar a adoção. Lembrando que os pais ficam temerosos, apreensivos, porque realmente, né, muito dificilmente, eu diria, todos na família vão aprovar isso. É difícil. Mas, reitero, no final o que vai prevalecer é a vontade e o desejo do casal. Ok? Isso é o ponto claro. No entanto, se o filho adotivo, depois de crescido, vier a saber a verdadeira situação, certamente se revoltará por sentir-se traído durante todo o tempo. Existem aqueles casos que o casal até consulta algumas pessoas, mas por ouvirem tantas negações, decidem ou optam por adotar, porém não contarem para a criança, achando que com isso estão fazendo um bem para a criança, estão ajudando a criança. Porém, ocorre casos, e parece coisa de novela, parece coisa de filme, né? Coisa de TV, mas aqueles casos em que a criança, ou quando já não é tão criança assim, acaba descobrindo que foi adotado, e os pais, a quem tal criança aprendeu a amar, não lhe contou isso. Então,
o relacionamento deve partir e basear-se em algo chamado confiança. Amor, carinho, afeto, mas também confiança. Sabendo já que é adotado e ouvindo dos lábios das pessoas certas, a saber, os pais, a criança já com isso criará um vínculo maravilhoso com os pais. E isso não poderá ser usado por ninguém depois contra a criança. Pessoas que fazem bullying, talvez alguém parente, alguém da família que não gosta da criança, passe a não gostar dessa pessoa adotada, ou pessoas adotadas possam usar isso contra essas pessoas. Então, o bom é que se conte logo, os pais contem e já vão preparando. Então esse é o detalhe, tá? Sendo assim, é melhor que a notícia seja dada pelos próprios pais, e é verdade. E aí, por fim, a verdade deve ser dita desde a chegada da criança. Agora, a questão é como contar. E também quando contar. De início. Logo, conte. Mas eu adotei um bebê recém-nascido. Vá preparando esse bebê. Quando vier tal bebê, o entendimento das coisas, esse é o momento. Você vai perceber que é o momento de contar aí para esse bebê que ele foi ou ela foi logo adotado. Por fim, nós temos 3.2. Procure desfazer as diferenças. Vamos lá. O filho adotivo deve ser tratado do mesmo modo que os filhos biológicos. Ele precisa sentir que é parte de um fato da família. O trato deve ser dispensado de tal modo que ele se identifique com os costumes, os hábitos e a cultura do novo lar. Os pais devem continuamente infundir-lhe o sentimento de pertencimento, de estar ligado pelos laços do verdadeiro amor e repetir, não somente por palavras, mas principalmente por atitudes, que não existe diferença entre os filhos. Então tá aqui. A gente tem outro ponto importante também. Então a gente viu o como e quando contar. Agora também, uma vez que esses filhos estão crescendo juntos, pais que já têm filhos biológicos e decidiram por adotar outras crianças. Qual deve ser a postura desses pais? Claro que a postura deve ser amar-lhes de igual modo, porém, não é só amando de igual modo no que tange o posicionamento do pai, mas é ensinando-os a amarem-se mutuamente. Isso que é o detalhe. Esse é o ponto claro. É claro que há casos, né, e a gente não consegue pontuar aqui, mas há casos que alguns filhos talvez até se sintam mais biológicos, se sintam mais ou menos amados do que os adotados. Fulano chegou aqui, agora tudo é dividir brinquedo, dividir quarto, dividir afeto, carinho, ter que... Quando era criança sozinha lá, o biológico, o controle remoto era só dele, agora tem que dividir o controle remoto, a programação, assistir coisas que o outro adotado gosta. Isso sempre é, para alguns, difícil. Filhos tendem a achar isso difícil. E aí é a hora dos pais entrarem, ensinar esses filhos a amarem-se mutuamente. Um ceder para o outro, um ajudar o outro, um estender a mão para o outro, evitar comprar coisas belas, mais caras, bonitas e chiques para o biológico, e se sobrar alguma coisa para o adotado, não, tudo isso deve ser evitado. Então deve tratá-los de igual modo, dar a eles carinho, mas também dar a ambos, adotado e biológico, correção, amá-los e corrigi-los, sair com eles juntos, evitar piadinhas de parente, né, familiar, porque geralmente é assim, alguns usam isso como chacota. Cadê seu irmão ou cadê sua irmã, falando com o biológico a respeito e acerca do adotado, e aí não, ele é meu irmão, ele é minha irmã, ele é filho da minha mãe, não sei o que. Outra coisa, procurar ensinar esses filhos adotados a chamarem os pais de pai. Os muitos amigos que Deus me tem dado, né? Um amigo meu, hoje já falecido, Gilmar, era o nome dele, e Gilmar era interessante porque Gilmar tinha um padrasto, e hoje o padrasto está vivo, o Gilmar que faleceu, mas o Gilmar, ai de nós, ai de quem quer que fosse, que chamasse o Gilmar, ou desculpa, o padrasto de Gilmar de padrasto. Arrumaria um problema. Ele dizia meu pai, meu pai, meu pai e pai. Um amor incondicional. Parecia ser ele o filho biológico, de tanto que o Gilmar amava, por assim dizer, o padrasto dele. Então, o que é o ponto, claro? Entendemos isso. Então já costuma
Chamar de pai, mãe, pai, mãe. Tem gente que acha chique filho chamar pai e mãe pelo nome, né? Fulana. Vamos usar 2 nomes aqui só para dizer. Maria, o filho biológico ou adotado. Maria. Não sei o que, Maria. Bom dia, Maria. Ou José. Não. Pai, mãe. Como os costumes antigos, né? E eu fui criado assim. Senhor, senhora. Pedir bênção. Essas coisas. A gente precisa criar esse relacionamento. Esses mais chiques no começo é bonito, né? Trata como se fosse assim. Depois perde o controle. Então o ponto claro está aqui, gente. Eu acho que para fechar a lição, né, para não estender demais aí, o ponto é entender o seguinte: ambos os filhos devem ser tratados de igual modo, mas não só tratados pelos pais de igual modo no quesito ao posicionamento desses filhos em relação ao pai, mas um ao outro. Os pais devem fazer com que tais filhos se respeitem. Então, amor para todos, castigo também, correção para todos, no mesmo nível, para que o biológico não pense que só o adotado é que fica de castigo, eu faço o que eu quero, porque eu nasci da barriga da minha mãe e o outro não. Então a gente vai entender isso aí, tá? O trato deve ser dispensado de tal modo que ele se identifique com os costumes, os hábitos e a cultura do novo lar. Outra coisa, o filho que chega não pode ser mimado, porque adotado chegou agora, o irmãozinho, a irmãzinha acabou de chegar. Não, já tem que chegar já conhecendo os padrões da família. Isso é interessante, então que se aprenda isso. Por fim, os pais devem continuamente infundir-lhe o sentimento de pertencimento, de estar ligado pelos laços de verdadeiro amor, e repetir, não somente por palavras, mas principalmente por atitudes, que não existe diferença entre os filhos. Então, os pais devem a todo momento, a todo instante, mostrar e demonstrar isso aí. Isso é interessante, tá? E eu fico pensando aqui em casos, né, embora a lição não trate especificamente, mas eu fico pensando em casos de questão interracial, né? Pais loiros, eu diria branco, né, que a gente costuma falar, adotando aí uma criança negra. Então, gente, tirar foto, sorrir, chegar no lugar e dizer meu filho, minha filha, e vice-versa, pais negros adotando criança branca, meu filho, minha filha, tirar foto junto, sair junto, alegrar junto, e não ligar em momento algum para o que as pessoas pensam, para o que as pessoas acham, para o que as pessoas dizem. O amor tem que ser dispensado a esses filhos. Então, gente, eu diria, logo caminhando para o final dessa lição, que nós precisamos incentivar essa questão da adoção, tá? Não atrapalhar em nada. Se você conhece histórias ruins sobre adoção, guarde para você tais histórias. Porque não é regra. O fato de alguém ter sofrido por ter sido adotado por alguém ruim, não significa dizer que todas as crianças vão sofrer a mesma coisa. A gente precisa incentivar, trabalhar, criar, moldar, principalmente nós cristãos, e conhecemos muito bem na prática, na pele, o que é adoção. Porque quando aceitamos Jesus, fomos adotados por Deus, filhos de Deus. A gente bate no peito, eu sou filho de Deus. Éramos criatura, sou filho, mas qual é essa filiação? Adotado. Então a gente precisa trabalhar essa visão e explicar e ensinar. Tá? E assim, eu vou por aqui já encerrando a lição, agradecendo a todos que estão conosco. Prazer tê-los aqui, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, sintam-se à vontade para estar aqui. E vocês, a quem tem comentado e tem percebido que eu não tenho, às vezes, curtido seu comentário, nem respondido. Gente, eu venho dizendo aqui em vídeos há muito tempo já, e eu vou estar sempre dizendo aqui, da minha correria, né? Problemas relacionados à questão familiar, perda de meu pai, debilidade de saúde física da minha mãe, eu também não estou bem de saúde, minha esposa também não está, e eu tenho dedicado meu tempo de maneira exclusiva e específica à minha família, porque é assim que eu entendo. Então, às vezes, não que eu não leia, eu vejo comentários, eu não consigo parar para estar respondendo, mas ainda que atrasado eu responderei a todos, tá? E já peço perdão, não se sinta ofendido, não se sinta esquecido por mim não, tá? Amo todos vocês, estou aqui em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, um prazer estar com vocês, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe.